Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, aqui no estande da Vagas. Tenho muita admiração, tanto pelo evento da HSM, que tenho acompanhado já há muitos anos, e também uma grande admiração pela Vagas, pelo serviço que é prestado por essa empresa, pela maneira como ela é gerida, pelas pessoas que nela trabalham. Tenho muito prazer, muito orgulho de poder colaborar com a Vagas e a Vagas colaborar comigo, né? Mário Capa, que está ali atrás, o fundador da Vagas, meu grande amigo. Bem, nós temos aqui um espaço de tempo relativamente curto. São vários os temas que nós poderíamos abordar nesse momento difícil que o Brasil está passando. Como eu estou muito em palestras e em consultorias em empresas de vários tipos e tamanhos pelo Brasil afora, o grande tema que nós temos abordado, que as empresas têm solicitado nos últimos tempos, evidentemente tem a ver com a crise, com esse momento difícil, esse tempo difícil que estamos atravessando no Brasil. Nos debruçamos em vários estudos relativos a como é que se faz gestão em crise ou na crise, que é diferente de fazer gestão da crise, né? Gestão da crise, você ir no foco da crise, na causa da crise. Como a causa dessa crise econômica não é a economia, e sim a gestão, a política, a crise moral que o Brasil se submeteu, a todos nós cabe estarmos preocupados como sobreviver, né, e como tirar, de certa forma, partido desse momento complexo em que estamos atravessando. Então, o tema não é gestão da crise, mas sim gestão na crise. Bom, existem vários pontos a serem abordados na questão da crise, a estratégia, o reforço da gestão e assim por diante, inovação e tudo mais. Mas, no fundo, tudo está ligado com gente, né, com pessoas. E como é que as pessoas se comportam, né? Quer dizer, uma grande dúvida, um dos grandes temas da psicologia é tentar entender por que as pessoas reagem de forma tão diferente às mesmas situações. Quer dizer, todos nós aqui já atravessamos crises em nossas vidas. Estou certo que vocês se lembram das suas crises, como eu me lembro das minhas, e é bem provável que vocês tenham, pelas crises que tiveram, até uma certa gratidão pelo reforço que a crise deu à sua personalidade, à sua estrutura, à sua força pessoal, à sua resiliência e assim por diante. Pelo menos comigo acontece isso. Entretanto, existem pessoas que, diante de dificuldades, de crises, de momentos difíceis em sua vida, as pessoas se deixam simplesmente destruir. Então, esse é um dos temas de grande interesse de estudo da psicologia, nas escolas de psicologia, nos congressos. Por que as pessoas reagem de forma diferente? O que é que está por trás disso? E claro que as organizações têm essa preocupação, né, que as pessoas que trabalham na empresa tenham, digamos assim, um comportamento relativamente homogêneo, que tenham visões diferentes, propostas diferentes, mas que tenham um comportamento, né, proativo, um comportamento colaborativo em momentos de dificuldade. Por isso, essa ideia da gente vir conversar um pouco aqui sobre comportamentos, né? Comportamentos. O título da palestra ficou um pouco complexo, né? Comportamentos, êxitos e malogros, relações causais. Eu até quero chamar a atenção, ela corrigiu muito bem, porque acabou sendo divulgado, está até aqui no painel, está lá relações casuais, né? E vamos concordar que há uma diferença sensível entre relações casuais e relações causais. Casual tem a ver com o acaso, né, com casualidade. E causal tem a ver com relação causa-efeito. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida nesse exato momento são efeitos de causas que ficaram no passado. E o nosso futuro será um conjunto de efeitos de causas que estão no presente. Então, qual é a relação que nós temos que ter com esse fenômeno aí de causa e efeito? E a gente percebe que a maneira como as pessoas se comportam, evidentemente, tem um reflexo no seu próprio futuro. O que é interessante que há um estudo sobre como é que as pessoas se relacionam com o fator tempo, né? E há basicamente 3 categorias. Existem aquelas pessoas que se concentram no presente, até como filosofia de vida, né? A filosofia do carpe diem, de vou
deve viver a vida louca, né? Que tem até aquele filme. Eu quero viver intensamente o presente, porque o futuro não existe ainda. Então, quando ele chegar, eu vou ver o que vou fazer com ele. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda, a única coisa que existe é o presente. Os mais poéticos até costumam dizer, por isso chama presente, né? Que nós ganhamos um presente de Deus e tal, para curtir intensamente. Bom, eu não tenho nada contra isso, eu também sou um grande curtidor da vida, gosto muito daquele poema que é atribuído ao Borges, não tenho certeza se é dele ou não, é um poema que vocês podem encontrar na internet, que se chama Instantes, né? Que ele diz assim que a vida é feita de instantes. E aí ele faz uma reminiscência, né? Se eu pudesse viver de novo, o que eu faria diferente? Acho que muita gente viu esse poema. Porque se eu pudesse viver de novo, eu trataria de ter uma vida mais leve, brincar mais com as crianças, comer mais, tomar mais sorvete, viajar mais leve e tal. E no final ele diz, se eu pudesse viver de novo, eu trataria de ter mais bons momentos, porque a vida é feita de momentos. Eu concordo plenamente com isso. O problema é que, às vezes, as pessoas se esquecem que aquilo que a gente fizer no presente atual terá uma repercussão nos momentos futuros, né? E o futuro só existe no presente, né? O futuro, lógico, só existe no presente, porque quando ele virar futuro, né, não será mais futuro. Quando o futuro virar presente, deixará de ser futuro. É a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente esquece disso. Portanto, o futuro só existe no presente. E quando o futuro virar presente, ele será tão melhor ou tão pior, a depender daquilo que a gente fizer no presente atual. As nossas escolhas, né, as nossas atitudes, o nosso comportamento, enfim. Bem, então por isso a ideia aqui de a gente falar um pouco sobre relações causais de comportamento. O meu comportamento de hoje se reflete no meu futuro, no que vai acontecer comigo mais para frente, né? E é bem possível que nós estejamos... Poxa, acabou de chegar aí o César Romão, agora fiquei um pouco tenso, né? Um dos homens que mais entende de comportamento humano aí que eu conheço. Por que êxitos e malogros? Porque, poxa vida, eu comecei a fazer uma análise da minha própria vida e vi o quanto que comportamentos meus do passado me prejudicaram, né? E quantos foram positivos no sentido de me ajudarem a construir um futuro melhor. Então, essas relações causais que eu gostaria de trazer para vocês. Mas, antes da gente abordar alguns dos comportamentos, eu fui apresentado aqui como sendo formado em medicina, o que é verdade, mas eu acho que muitos aqui já me conhecem, já leram um pouco sobre mim, já estivemos juntos em alguns momentos, talvez já tenham me ouvido falar que minha vida, apesar de ter estudado medicina, ela foi toda dedicada à educação. Romão, tem lugares, você tem que circular, tá bom. Não vou falar besteira, viu? Fique tranquilo. O demais. Obrigado, querido. E a educação, para mim, foi a minha grande paixão, né? Eu criei, enquanto era estudante de medicina, isso na década de 70, né? Esse ano eu estou completando 40 anos de formado em medicina. 40, sabe o que é isso? A maioria daqui não era nascido, né? Não, você não. Entre as mulheres, pelo menos nenhuma, né? 40 anos de formado, e até esse ano está diferente, porque todo ano nós fazemos uma festa, né, da minha turma da faculdade. Esse ano não é uma festa por ano, é uma festa por mês, né? Acho que é porque a turma já está numa fase que está mais festeira, né, está com a vida mais tranquila, estão fazendo muita festa. Mas acabou que eu não me dediquei à medicina, porque eu já tinha criado uma outra carreira para mim durante o curso de medicina, que era a carreira de professor. Comecei como professor de cursinho, depois eu criei o meu próprio cursinho pré-vestibular, que depois virou colégio, virou faculdade. E só muitos anos depois, quando eu vendi a minha empresa de educação, voltei para a medicina e fui fazer uma especialização na área de fisiologia humana, né? Fisiologia estuda como é que o corpo funciona. A anatomia estuda como é que o corpo é e a fisiologia estuda como é que o corpo funciona. Lógico que essas duas cadeiras básicas da medicina formam, né, o substrato para que a gente possa entender depois as doenças e os tratamentos e tudo mais. E isso muito me ajudou a ter entendido fisiologia, porque eu estudei bastante neurofisiologia e as relações que há entre o cérebro, como ele funciona, e o pensamento e o comportamento das pessoas, né? Como é que elas se relacionam com os fatos da vida de acordo com a maneira como o seu cérebro evoluiu. É uma coisa muito interessante. Mas depois de ter estudado fisiologia, fui professor de fisiologia durante alguns anos na faculdade,
Mas eu percebi que a minha grande vocação não é a medicina, não é a clínica, não é o hospital. É sim a sala de aula, é o desenvolvimento de pessoas. E aí estava surgindo no mundo um novo movimento chamado exatamente educação corporativa, né? Começou na década de 90, com um pouco mais de força. Aí eu fui fazer um MBA para entender como é que funcionava a empresa grande. Voltei para o Brasil, já fiquei em São Paulo, porque eu sou originalmente de Curitiba, e fui então trabalhar com o que se chama hoje educação corporativa, né? Educação continuada, quando se pratica dentro da empresa, chama-se educação corporativa. E eu aprendi que a educação corporativa tem dois grandes ramos, dois grandes capítulos, digamos assim. Um capítulo é o capítulo técnico, que evidentemente toda empresa tem, todo trabalho, toda profissão tem um lado técnico que deve ser cuidado, que deve ser aprimorado de forma permanente. Mas tem um segundo capítulo que chega a ser maior até do que o lado técnico e que é chamado, assim, genericamente, do capítulo comportamental, né? Como é que as pessoas se comportam dentro da organização. E aí eu me lembro de uma frase que é do Peter Drucker, talvez o nosso grande guru, que já falou, inclusive, para a HSM, à distância, e ele disse uma vez que as pessoas são contratadas por suas competências técnicas e acabam sendo demitidas por suas incompetências comportamentais. Isso é muito, muito forte, né? E isso nos traz aí para algumas pesquisas, inclusive, antes de mostrar a pesquisa, isso aqui, infelizmente, está um pouco nítido para vocês, é um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros de cabeceira, que é o Ética a Nicômaco. Não sei se alguém aqui já leu, se alguém gosta de filosofia, deve conhecer um pouco sobre a Ética a Nicômaco, é o último livro do Aristóteles, né? Sempre lembrando que Aristóteles foi aluno de Platão e Platão foi discípulo de Sócrates, né? E os três formam a tríade que sustenta não só a filosofia, mas sustenta a própria criação do chamado mundo ocidental, né? Porque o discípulo principal de Aristóteles foi Alexandre Magno, que depois ficou 7 anos com ele, até sair para conquistar o mundo. E levou para esse mundo que ele foi conquistar, incluindo os povos bárbaros da Europa, levou as ideias do pensamento grego, né? Então todos nós aqui temos alguma coisa a ver com esses caras, sim. E esse livro aqui é o último livro que ele escreveu, depois de já ter escrito sobre ética, sobre filosofia, evidentemente, sobre política, sobre biologia, ele também era biólogo. Ele escreve, então, esse último livro chamado Ética a Nicômaco, porque Nicômaco é o seu filho, e ética, nesse caso, tem sentido de comportamento. Então, na realidade, esse livro é uma longa carta que ele escreve para o seu filho, dando conselhos de comportamentos que ele achava que o seu filho deveria ter para ter aquilo que nós chamamos de sucesso na vida. Aristóteles, veja, 2.400 anos, ele queria que seu filho tivesse sucesso na vida, né? Como nós queremos que os nossos filhos tenham. Só que na época, curiosamente, não havia a palavra sucesso, não com a conotação que nós damos hoje, né? Hoje, para nós, sucesso tem uma coisa muito a ver com sucesso profissional. Mas a gente sabe que não é só isso, mas para nós sucesso é alguém que ganhou dinheiro, né, que foi bem na profissão, que se estabeleceu, que ganhou respeito da sociedade por seu trabalho. O sucesso é praticamente isso, mas é mais do que isso, né? A gente lendo esse livro aqui, a gente percebe, inclusive porque como não havia a palavra sucesso, a palavra que ele usava aqui para designar sucesso, sabe qual que era? Era a palavra virtude. Então, ter sucesso era construir uma vida virtuosa. Olha que interessante isso, né? Eu gosto muito dessa ideia do Aristóteles. E aí ele diz, nesse livro, ele dá um dos primeiros conselhos que ele dá ao seu filho, que está nesse livro, é o seguinte, diz assim, meu filho, trate de ter todos os dias um momento que é só seu, um momento que você senta sozinho, ou que você conversa com alguém da sua intimidade, um amigo seu, se qualquer coisa estou à sua disposição, e esse momento, chame este momento de momento de reflexão, né? Reflita um pouco sobre como é que você está conduzindo a sua vida. Se aquilo que você está fazendo é o que você de fato gostaria de fazer. Se a maneira como você está fazendo o que está fazendo é a maneira mais correta. Então reflita, né? Pare para pensar. E eu vejo que esse conselho do Aristóteles, que tem mais de 20 séculos, hoje tem uma importância muito grande para todos nós,
Porque à medida que o tempo foi passando, a vida foi ficando cada vez mais veloz, mais rápida, né? E a demanda sobre a nossa performance é cada vez maior. Então nós acordamos de manhã já com uma série de cobranças que nós sabemos que o mundo nos fará e, portanto, nós nos fazemos, e nós começamos a performar e começamos a entregar resultado e atingir metas e resolver tarefas, né? Enfim, a gente parece que não tem um tempo para parar para pensar. E quando a gente para pensar, a gente quer se divertir. A gente quer sair de férias para se divertir. Não é? Então a gente tem pouco tempo para a gente mesmo, para refletir sobre nós. Claro, existem auxílios para isso, existe terapia, existe coach, existe espiritualidade, né? Existe a conversa do que o casal tem, os amigos, né? Até o bar, não? A gente vai tomar uma cerveja com um amigo, para falar um pouco sobre a gente, né? Deveríamos fazer mais isso, mais vezes, né? E aí o Aristóteles recomenda ao seu filho que nesse momento de reflexão ele se faça sempre 3 perguntas. A primeira pergunta é quem sou eu? Que é uma pergunta dificílima de responder, que a gente poderia decodificar um pouco. Quem sou eu como profissional? Quem sou eu como líder? Quem sou eu como pai? Quem sou eu como cidadão? Né? A segunda pergunta é quem que eu gostaria de ser? A primeira é que pessoa eu sou, a segunda é quem que eu gostaria de ser, porque nós sempre gostaríamos de ser um pouco diferentes do que somos. Se a resposta à segunda pergunta, no seu caso, for igual à primeira pergunta, tem um erro aí. Ou você está cometendo um auto-engano, ou você é uma pessoa perfeita, né? E hoje, provavelmente, é o último dia da tua vida, lamento dizer, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas assim, isso joga com a ideia que nós sempre temos alguma coisa assim, em nós que nós gostaríamos de mudar. E a terceira pergunta é como é que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou? Quais são os passos que eu tenho que dar para vir a ser a pessoa que eu de fato gostaria de ser? Então, essas são as 3 perguntas do Aristóteles, que eu considero que são assim essenciais para todos nós. E é claro que depois o livro inteiro ele se refere a temas do comportamento, né? Como é que o filho dele se comporta, como é que ele gostaria que o filho dele se comportasse, quais os comportamentos que o filho deve evitar. Portanto, sim, é um livro muito, muito interessante, muito seminal, o Ética a Nicômaco. Isso aqui é uma pesquisa, na verdade aqui aparecem algumas empresas que eu estou citando, né? A Minarelli, a Filipelli, a Korn Ferry, né? A revista CSA, para a qual eu escrevo, que publicou várias pesquisas a respeito do assunto, a BRH Brasil, que eu fui, não sou mais, mas fui diretor, você falou diretor científico, o nome certo do cargo que eu tive na BRH foi diretor de pesquisa. A BRH não tinha uma diretoria, um setor de pesquisa, e alguns anos nós criamos, eu fui o primeiro. Hoje é o professor Joel Dutra, lá da FIA. Portanto, a BRH está muito mais bem servida agora do que quando eu lá estava. E um pouco falta de estrutura e tal, e a gente conseguiu fazer aí algumas pesquisas, e uma das pesquisas era exatamente com relação a o que as empresas estão procurando, o que os profissionais estão procurando nas empresas, né? A Vagas aqui é especialista nisso. Mas essa pesquisa aqui, ela se refere a por que as pessoas são demitidas. Na verdade, esse gráfico é um condensado de pesquisas da Minarelli, do Filipelli e da Korn Ferry. Korn Ferry na época que o Robert Wong estava lá. Então é interessante, né, que quando a pessoa é demitida, não por sua culpa, né, porque ela pode estar sendo demitida porque a empresa encolheu, porque, sei lá, porque o mercado está ruim, né, por uma causa que não é a pessoa, e sim ou a economia ou a empresa. Mas se a causa da demissão for da própria pessoa que está sendo demitida, esses são os 4 motivos principais. E vocês vejam bem que o principal deles, que equivale a 25% aqui, é dificuldade de relacionamento. O sujeito é muito bom no que ele faz, mas é difícil de a gente lidar com ele. É claro que o que é relacionamento difícil é uma coisa muito, muito maior, né? Não é só relacionamento difícil. Pode ser alguém que não sabe se comunicar, por exemplo. Né? A gente não entende muito bem o que ele quer dizer. Ele não explica bem, ele não se comunica bem, ou não ouve bem, que é outra variante da comunicação, né? Comunicação não é só saber falar, é também saber ouvir.
Então, a gente, enquanto ele fala, a gente presta atenção. Quando a gente começa a falar, ele começa a olhar para o lado, começa a digitar no computador, parece que ele não está prestando atenção na gente, né? Não pratica empatia, não quer saber. Enfim, pessoas de relacionamento difícil, todos nós aqui convivemos várias vezes com alguém que é de difícil relacionamento, e a gente vai tolerando esta relação enquanto não aparece outro que tenha a mesma qualificação técnica, mas que seja de um relacionamento melhor, né? E hoje a gente sabe que, tecnicamente, as pessoas estão ficando parecidas, né? A formação técnica é muito abundante. Então, tecnicamente, as pessoas são parecidas. Portanto, o que acaba desempatando aí, ou pela contratação ou pela demissão, são coisas comportamentais. Então, relacionamento. O segundo tópico é falta de liderança. Porque hoje é muito difícil alguém não ter que, em dado momento da sua carreira, exercer liderança. Até fala-se da carreira em Y, né? Que tem um momento lá em que você ou vai assumir um cargo gerencial e vai cuidar de projetos e de pessoas, ou vai continuar fazendo um trabalho apenas técnico, né? Tá bom. Mas mesmo quando você vai para um trabalho mais técnico, à medida que você vai subindo, você vai ter que lidar com a equipe. Hoje, dificilmente a gente faz alguma coisa sozinhos, né? E aí você vai ter que, de alguma forma, interferir ou inferir sobre o comportamento de pessoas, influenciar pessoas, comandar pessoas. Então, o tema liderança é extremamente forte, assim, quando alguém está pensando em seguir uma carreira em uma organização de qualquer natureza. Então, se alguém não tem a menor habilidade para exercer liderança, ou às vezes até não é nem para exercer liderança, e sim para aceitar liderança. Tem gente que não aceita muito bem liderança, né? E, por outro lado, há uma relação aí, tá bom, eu não aceito esse tipo de liderança que você está querendo exercer. Uma liderança muito mais baseada no controle, no comando. Hoje eu quero uma liderança mais inspiradora, mais motivadora, né, que consiga retirar de mim o que eu tenho de melhor, né? De qualquer forma, há ali o tema liderança, que acaba sendo um problema, e às vezes as pessoas são demitidas ou porque não exercem liderança ou porque não aceitam liderança. Outro tema importante, que também equivale a 25%, é a não aderência à cultura. Alguém que simplesmente se comporta de uma maneira diferente do que os valores da organização pressupõem. Isso está ficando cada vez mais significativo, porque as empresas estão cada vez mais, não sei as empresas que vocês trabalham, as suas empresas, cada vez mais percebendo o quanto que a cultura é vantagem competitiva. Hoje nós temos um número crescente de empresas que têm na cultura a sua principal vantagem competitiva. Não é o produto, porque o produto é facílimo de copiar, e, né, a luta pela melhoria do produto, do concorrente, tal, hoje é muito grande, é muito fácil. Agora, a cultura é outra coisa, né? Aqui, a cultura, Vargas tem uma cultura que eu conheço relativamente bem, que é quase que inimitável. E não dá mesmo para imitar, né? Cultura é uma coisa própria da organização, o DNA da organização, os valores da organização. Não é só os valores, não são as regras, não são os valores, é o jeito de ser, né? A maneira como as pessoas se comportam. E às vezes tem uma pessoa que chega lá e não consegue entender, não consegue aceitar, né? E aí, desculpe, você não está aderido à cultura. Eu sempre me lembro do Jack Welch, né, presidente da GE, que ele dividia as pessoas que trabalhavam na GE em 3 categorias. Então, tem aquele que entrega resultado e que está aderido à cultura, né? Esse é o funcionário, o profissional, dizia ele, que eu quero. Ele está entregando o resultado e está aderido à nossa cultura a respeito dos nossos valores. Tem um outro que está aderido à cultura, mas que não está entregando o resultado. Bom, para este, o Jack Welch dizia, bom, para esse, ele tem uma segunda chance. Nós vamos dar uma oportunidade para ele, porque a parte mais importante ele já fez. Ele entendeu a empresa e está se comportando de acordo com os valores da empresa. O problema é o terceiro tipo. É o fulano que está entregando o resultado, mas não está aderido à cultura, né? Na visão do Jack Welch, para esse sujeito não havia uma segunda chance. Era demissão imediata. Para ele estar aderido à cultura era mais importante do que performar. Porque performar é uma questão de tempo. Uma questão de aprimoramento, de treinamento, né? Ele vai começar a performar.
Então, o primeiro fato tem que estar aderido à cultura. Então, a gente percebe que, às vezes, as pessoas são demitidas porque não conseguem aceitar. Só que uma coisa que eu acabei percebendo com o tempo é que, às vezes, a pessoa é demitida de uma empresa porque não conseguiu aceitar a cultura daquela empresa, e aí vai trabalhar em uma outra empresa que também tem uma cultura forte, mas é diferente desta aqui, e o que acontece? Lá ele também não consegue aceitar a cultura. Quer dizer, são pessoas que não entendem aonde estão. Né? Parece que sempre... Alguém conhece alguém assim? Parece que está sempre no lugar errado. Né? Talvez você tenha alguém até perto de você, até na família você deve ter alguém assim. Eu sempre me lembro de um filme do Woody Allen, que é um gênio, né? Um filme que até não fez muito, não foi um dos filmes dele que fez mais sucesso, mas um filme muito interessante, chamado Desconstruindo Harry. Não sei se alguém viu. Ele não participa como ator. E tem uma cena que é muito interessante, em que um ator, que é o Robin Williams, que já faleceu, ele é o ator. No filme, eles estão fazendo um filme. Então, tem um ator, tem o set de filmagem e tudo mais no filme. E aí, de repente, o diretor do filme está ele mesmo regulando a câmera, e aí ele chama o técnico e diz assim: fulano, eu não estou conseguindo focalizar o ator. Daí o outro vem, olha para a câmera e realmente o ator está desfocado. É como se pegasse a câmera e simplesmente desfocasse. Assim. Todo mundo sabe o que é uma pessoa desfocada, né, na câmera. Aí o técnico fala: peraí, deixa eu limpar as lentes. Ele limpa a lente, troca a lente. Fala, não, o ator continua desfocado. Só que tem um detalhe: só ele está desfocado. A pessoa que está do lado dele está focada. Né? E aí o diretor chama o ator e fala assim: vem aqui, o que está acontecendo com você, meu? Você está desfocado. E aí ele está desfocado. Ele fala: não, é que acho que eu engordei um pouco. Não, você não está entendendo, você está fora de foco. Alguém viu esse filme? Você viu? Daí ele diz assim: olha, você não dá para filmar com você assim, desfocado. Vá para casa, descanse um pouco, volte amanhã. Né? Daí ele chega em casa, a mulher dele olha para ele e fala assim: querido, você está fora de foco. As crianças olham para ele: pai está desfocado, acho que eu vou dormir. No dia seguinte ele acorda, se olha no espelho e continua desfocado. Vai ao médico, o médico examina e diz assim: você não tem nada, tua saúde está perfeita, você só está desfocado. Né? E aí a mulher dele diz assim: mas eu estou ficando tonta porque eu não consigo ver ele direito. Daí o médico diz assim: olha, uma coisa que você pode fazer, falando com a mulher, você pode usar um óculos para conseguir vê-lo direito. E ele pede isso. Fala: isso mesmo, querida, use um óculos para você conseguir me ver. E aí volta, porque tudo isso é uma sessão de psicanálise em que o Woody Allen está participando. Aliás, ele participa assim como ator, sempre no divã do psicanalista. E aí o psicanalista diz assim: pois é, esse filme aí que você escreveu mostra o seguinte: o ator, ele quer que o mundo se adapte a ele. Que o mundo use um óculos para poder vê-lo, em vez dele se focar, né, dentro desse mundo em que ele está inserido. É muito interessante isso, uma visão psicanalítica. Aliás, teremos um psicanalista falando, né, aqui no stand de vagas, o José Ernesto Bolonha, um grande psicanalista, vai estar aqui. E eu acho que, sinceramente, lembrando desse filme, existem pessoas que são assim. Nunca estão no lugar certo. Aonde estão desfocadas, ou seja, elas não conseguem se encaixar naquele ambiente. Ele está em casa, não gostaria de estar. Está na empresa, não gostaria de estar. Está no bar com os amigos, não gostaria de estar lá. Ele nunca está em lugar nenhum. Não, são pessoas que não entendem as informações do ambiente para definir o seu comportamento. E, infelizmente, isso é relativamente grande quando se trata de empresa. E depois tem aquele amarelo ali, que é um pouquinho menor, é desatualização técnica. Aí você pode dizer o seguinte: não, peraí, então aqui não é comportamental, aqui é técnico. A pessoa foi demitida por uma deficiência técnica. Não é isso. É a desatualização técnica. Ou seja, ele não está se aprimorando. E não estar se aprimorando é um aspecto comportamental. Portanto, de repente, é tudo absolutamente comportamental quando se trata tanto de contratação quanto de demissão de pessoas. Isso aqui é um estudo que eu tenho me dedicado a ele já
há vários anos, desde 2003. Em 2003 eu publiquei um livro chamado Metacompetência. Não sei se alguém chegou a ver esse livro, foi muito interessante. Hoje ele está fora de catálogo, porque ele ficou desatualizado com os exemplos e tal, eu pretendo publicá-lo. Metacompetência é um neologismo onde o prefixo meta significa transcendência, quer dizer, algo que está além, assim como metafísica, além dos corpos físicos. Né? Metalinguagem, algo que você não disse, mas quis dizer. Né? E metacompetência, algo que está além da competência. Porque hoje o mundo é tão competitivo que parece que já não é suficiente que nós sejamos apenas competentes. Temos que ser, de alguma forma, nos superar, estar além da competência clássica. Isso é o que a gente chamaria de metacompetência. Só que a metacompetência não é uma competência a mais. Metacompetência é exatamente a conexão sinérgica entre mais de um tipo de competência. Isso que está aqui é uma classificação genérica de competências. Os grupos de competências são chamados de saberes. E vocês percebem, então, que nós temos aqui 4 saberes. Saber fazer, que são as competências técnicas, que é o que a gente aprende na escola. Eu estudei medicina, a gente estuda medicina há 10 anos para desenvolver, senhores e senhoras, 2 competências técnicas, que é a competência do diagnóstico e a competência do tratamento. É isso que a gente espera de um médico, que ele sabe qual é a doença que eu tenho e que sabe me tratar. Ok, claro que o médico precisa disso, mas não vamos lembrar, não vamos esquecer, que isso é só competência técnica, que é suficiente para que ele seja um bom médico no sentido clássico, mas não é suficiente para que ele tenha uma carreira. Não é mais suficiente. Precisa visitar os outros grupos de competência. O segundo grupo de competência é o saber organizar, que são as competências de gestão. Então, tem muita gente que é tecnicamente bom, mas é desorganizado. Vocês conhecem pessoas assim. Às vezes não vai para frente por causa disso. Aí, quando eu falo de competência de gestão, eu não estou falando só de gestores profissionais, de administradores formados. Né? Aqui nesse auditório, nesse encontro nosso aqui, com certeza há administradores aqui. Mas há também não administradores, no sentido de formação, mas que têm que exercer gestão de alguma forma. Né? No seu trabalho, na sua carreira, na sua vida. É impressionante como tem gente que é desorganizada. Então, entender um pouco de planejamento, de definição de metas, de estratégia, enfim, de execução, de gestão de recursos, tudo isso faz parte aí do saber organizar. Então, tem gente que é bom tecnicamente, não vai para frente porque é desorganizado. Tem gente que é bom tecnicamente e é organizado, mas também não evolui em suas carreiras porque falta-lhe o terceiro, que está ali, o vermelho, que é o saber conviver, onde nós encontramos aí, ali diz competências humanas. É um nome muito genérico, competências humanas. A gente poderia colocar como competências comportamentais, né? Como é que as pessoas se comportam nos seus ambientes de trabalho. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E ainda existe um quarto, que é o verde, que é o saber aprimorar, onde nós encontramos as famosas competências de excelência. Sempre lembrando que excelência é um conceito, aliás, está no livro do Aristóteles, lá no Ética Nicomo, pela primeira vez alguém escreve sobre excelência. Ele, inclusive, diz para o filho dele uma coisa interessantíssima sobre excelência. Ele diz assim, olha, o compromisso com a excelência justifica a existência de uma pessoa. O que é uma coisa, no primeiro momento, assim, a gente fica espantado com essa visão de Aristóteles. O teu compromisso com a excelência justifica você estar vivo. Mas por quê? Então, se eu não tenho compromisso com a excelência, não justifica perante a sociedade, não. Sabe por quê? Porque excelência nada mais é do que a disposição que você tem de deixar o mundo melhor do que ele era quando você o recebeu. Basicamente é isso. Então não é perfeição, pelo amor de Deus, excelência não é perfeição. É justamente a busca da melhoria. Né? Não importa o que eu faça, onde esteja, eu sempre vou procurar deixar tudo que eu tocar no mundo um pouquinho melhor. Melhorou por causa que eu existi. Então isso, de fato, Aristóteles tinha razão. Quer dizer, porque tem gente que atravessa a vida e tanto faz, né, para o mundo. Outros, ao contrário, conseguem deixar o mundo pior do que era antes que eles tivessem existido. E alguns deixam o mundo melhor. Né? Então, essa seria, na visão de Aristóteles, o que justifica a nossa existência. Então, esse conjunto de
de saberes ou de competências é o que, quando nós respeitamos todos eles, né, isso vai fazer parte daquilo que a gente chama, então, de metacompetência e que leva, evidentemente, os padrões profissionais e os padrões de tudo aquilo com que nós nos relacionamos. Bom, vamos pegar, então, o saber conviver ali, que são as competências humanas ou competências de relacionamento, e vamos puxar alguns elementos apenas para ver o que a gente consegue depreender deles. Bom, o primeiro que eu coloquei aqui, gente, é o tema percepção. Eu me lembro de ter estado aqui no stand Vagas do ano passado, onde eu tive a oportunidade de falar sobre inteligência competitiva, né? E a gente colocou que, atualmente, a inteligência competitiva está muito ligada com a capacidade da empresa ou do profissional se adaptar às mudanças ambientais. Porque é isso que permite que a gente possa se manter competitivo. Porque o nosso concorrente está evoluindo, né? Se nós não estivermos evoluindo juntos, nós não poderemos competir pelo cliente. Uma coisa bem darwiniana, né? Quer dizer, Darwin nunca disse que venceu o mais forte ou o maior, ele disse que venceu o mais adaptável, né? Porque a natureza ia sofrendo mudanças, o bicho que acompanhava essa mudança, ou seja, que mudava também, ele conseguia sobreviver. Agora, o bicho que não aceitava a mudança, ele não conseguia competir com aquele que se adaptou à mudança pelo alimento ou pelo espaço. Isso é uma teoria que todos nós conhecemos, estudamos na escola. Aliás, todo mundo aqui estudou Darwin, né? Isso é uma certeza que eu tenho. A outra certeza que eu tenho é que vocês sabem muito pouco sobre Darwin, a não ser que estejam dedicados a estudar, né? Darwin nunca disse, por exemplo, que nós descendemos do macaco. Nunca disse tamanha besteira, né? Ele falava sobre aptidão, sobre adaptação, sobre evolução e sobrevivência. São as 4 palavras básicas. Muito bem. E aí há uma relação, uma diferença, melhor dizendo, entre a evolução dos bichos e a evolução do humano. Do humano enquanto sociedade, não enquanto biologia, porque nós também somos bichos. Nós também somos resultado de um longo e lento processo de evolução baseado na seleção natural. Mas a partir do momento em que nós ganhamos consciência e começamos a organizar a sociedade com todas as suas parcelas, inclusive as nossas empresas, a evolução passou a ser um pouco diferente, porque ela passou a depender da nossa capacidade de perceber. Então, o que está na base, o que é anterior à adaptação é a percepção. Então, você ouve falar de uma empresa que há 5 anos, apenas 5 anos, a empresa estava muito bem. Estava indo muito bem, estava faturando, estava ocupando um bom espaço no mercado, era uma empresa vencedora. Aí, de repente, você ouve falar que essa empresa ou está com problemas, ou foi absorvida por outra, ou fechou. Vocês ouvem falar sobre isso, gente. Todo mundo já viu uma empresa que, nossa, aquela empresa faliu, o que aconteceu com ela? Pois é, acontece que há 5 anos ela estava muito bem, porque o mundo era outro. E nesses 5 anos aconteceu muita coisa. Surgiram novos concorrentes, novas demandas do cliente, surgiram novas tecnologias, novas técnicas de gestão, novos modelos de gestão, e a empresa continuou parada no tempo, lá, há 5 anos atrás, ou 10 anos. Lógico que não vai poder competir com alguém que está evoluindo. Muito bem. Então, quando a gente fala em evolução da sociedade, né, das empresas, ou de todos nós como profissionais, essa nossa capacidade de adaptação depende da percepção. Porque talvez aquela empresa que a gente ouviu falar aí que fechou, ela não se adaptou aos novos tempos, não acompanhou as mudanças. Sabe por quê? Porque os seus diretores, o seu diretor, o seu dono, não percebeu que o mundo está mudando. Não percebeu. Então, percepção, senhores, é uma coisa assim, do maior significado. Eu me lembro de uma situação que me foi contada por um presidente de uma empresa. Então ele me contou a seguinte história, que ele estava chegando no escritório, né, na empresa, tinha um saguão assim, relativamente grande com os elevadores, né, lá num canto, os elevadores, e estava meio vazio ali, mas ele estava com pressa. Ele chegou meio correndo assim e viu que tinha um elevador, e na frente do elevador tinha uma pessoa, um rapaz, um jovem, um trainee da empresa. E aí o elevador chegou, o trainee
entrou no elevador, apertou o botão e o diretor não conseguiu alcançar. Quando ele chegou, a porta fechou na cara dele e o elevador foi... Tem que esperar outro elevador, estou morrendo de pressa. Por que ele não segurou? Bom, e aí quis o destino que aquele garoto, que era um funcionário, um estagiário do marketing, naquela tarde foi mandado por seu chefe na sala do CEO para pegar uma assinatura lá de uma autorização. Né? E o rapaz entrou, ok, o rapaz entrou, só para avisar, acho que eu comecei um pouquinho mais tarde, que ela estava me sinalizando 5. Não foi, eu comecei meio-dia. Eu tenho quanto tempo? Me dá um pouquinho, meio-dia nós começamos, né? Então vamos terminar. Posso terminar 1 hora, Mário Capa? Posso? Tá bom. Tá bom. Ele falou assim, isso pode significar o quê? 2 horas? Vamos terminar 1 hora em ponto. Obrigado, querida, desculpe. E aí, na hora que o garoto entrou, né, o CEO olhou e falou, é agora. Né? Aí eu trouxe aqui para o senhor assinar, ele assinou, entregou, e o garoto foi se retirar. Peraí, só um instantinho, senta aí, eu quero falar com você. Né? Ele disse, escuta, por que você não segurou a porta do elevador para mim hoje de manhã? E o garoto falou assim, mas quando? Não, hoje, agora há pouco. Aí eu estava chegando, você entrou no elevador, ouvindo iPod, né, com fone de ouvido e tal, meio dançando, olhando, e você não segurou a porta do elevador para mim. Aí o que o menino disse? Eu não segurei porque eu não percebi que o senhor estava chegando. Imagine, se eu visse que o senhor estava chegando, é lógico que eu ia segurar. O senhor não acha que eu fechei a porta a propósito? E o diretor disse assim, não, se eu achasse isso, você já não estaria mais aqui. Né? Agora você vai ter uma segunda chance, mas não esqueça, você não percebeu e não ter percebido é exatamente o seu erro capital. Você tem que perceber, você tem que estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Existem vários autores que falam sobre isso, eu selecionei, eu vou sempre colocar alguns livros aqui que eu vou indicar, especialmente esses dois, O Ponto de Mutação e O Foco. O Foco é um livro um pouco técnico demais, mas pode servir como um elemento de consulta, do Daniel Goleman. Eu acho que todo mundo conhece o Daniel Goleman por um outro livro. Qual é o livro mais famoso? O Inteligência Emocional. Mas de lá para cá ele já escreveu sobre várias coisas, e um deles foi esse livro sobre o foco. Então ele vai dizer como tem gente que é desfocada, né, gente que não presta atenção, gente que não tem a intenção de entender o outro, gente desatenta, gente para quem falta percepção. E o Ponto de Mutação, do Capra, eu gosto muito dele, porque eu tive uma das sortes que eu tive. Eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte na vida, essa é uma realidade. Eu me considero uma pessoa sortuda, e a principal sorte que eu tive foi ter conhecido muitas pessoas interessantes, ter feito muitos amigos na vida, e um deles foi o Capra. Eu tive 2 vezes com o Capra, nos conhecemos em um congresso e acabamos ficando relativamente amigos. Estive em Berkeley com ele, foi mostrar lá o trabalho que ele faz de eco-literacy em algumas escolas. Depois estivemos juntos aqui no Pantanal, no Mato Grosso, fomos navegar pelo rio Cuiabá. Me lembro até hoje que ele é muito curioso, ele perguntava, what's that? O que é isso? Falando assim, é um jacaré. O que é isso? É um tuiuiu. De repente ele perguntou, o que é isso? Eu falei, isso é uma garrafa PET, né, que estava boiando perto do nosso bar. E o Capra, esse livro em particular, O Ponto de Mutação, ele virou filme. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse filme. Chama-se exatamente The Turning Point, ou Ponto de Mutação. É um livro inspirado um filme inspirado no livro, não é literal, mas é um encontro na França, lá no castelo de Saint-Michel, na ilha de Saint-Michel, na França. É o encontro de 3 pessoas. Um candidato a presidente dos Estados Unidos, e vocês já pensaram no Trump nessa hora? Todo mundo está preocupado com isso. Um poeta e uma física nuclear. E eles conversam, o filme inteiro é uma conversa. E vocês vão perceber que ao longo do filme, basicamente eles estão se referindo ao tema da percepção.
tem um dado momento em que a física nuclear olha para o candidato à presidência dos Estados Unidos, que vai ser o homem mais poderoso do mundo, né? Ele tem uma árvore perto deles e ela diz assim, o que é isso aqui? Ele diz, uma árvore. Sim, mas você pode descrever a árvore? Ele diz, claro que eu posso descrever a árvore. Na hora que ele começa a falar, ela diz assim, descreva a árvore sem dizer que ela tem raízes, que tem tronco, que tem galhos e que tem folhas. Daí ele falou, bom, é impossível para mim descrever. Para mim uma árvore é isso, né? E aí ela faz uma descrição da árvore, sem se referir a esses fatores, de uma forma inacreditável. Você entende o que é uma árvore. O quanto mais tem a árvore, além desses 4 elementos. Então, basicamente, no final diz assim, cara, você tem que abrir as portas da percepção. Tem muito mais coisa do que você possa imaginar. Como é que você vai ser presidente da República dos Estados Unidos com esse narrow view, né, com essa visão estreita, obtusa dos fatos da vida. Agora vocês podem se lembrar do Trump, né, porque ele é um sujeito que tem uma narrow view, sem sombra de dúvida. Então, percepção seria um tema significativo. Eu vou ter que ir um pouco mais rápido, porque realmente o nosso tempo está esgotando, então eu só vou passar por cima dos temas. Assim, eu acho que não há muita necessidade de eu ficar explicando o que é. Compliance, de certa forma, eu já falei, né? Hoje, cada vez mais se fala sobre compliance. Não tem uma tradução literal para português, não nesse sentido. Talvez a melhor palavra seja a palavra conformidade, ou seja, você tem que se comportar em conformidade com a nossa estratégia e a nossa cultura. Voltando a falar aqui um pouco sobre cultura. É claro que compliance, tem vários livros, se vocês procurarem, está cheio de livros sobre compliance, e vocês reparam que eu coloquei aqui 3 livros de compliance e 2 livros sobre ética. Porque hoje em dia, cada vez mais, compliance tem se relacionado com o fator ético. Estamos vivendo aí uma transformação ética no Brasil. Acho que o resultado final vai ser bom. E vocês ouvem falar, mesmo nessas empresas que estão envolvidas até o pescoço com os temas da Lava Jato, com os temas da corrupção, elas estão falando disso aqui. Daqui para frente nós vamos ser a empresa mais ética, não sei o quê, e está sendo cada vez mais cobrado compliance dos seus funcionários, especialmente de seus executivos. Um outro comportamento que é extremamente desejado é o tal do ownership, né, que também não tem uma tradução literal através de uma palavra. Teria que usar mais de uma palavra para dizer o que é ownership, todo mundo sabe o que é. É aquele sentimento de dono, né, sentimento de dono. Curiosamente, eu estou lendo agora o livro do Abílio Diniz, e o Abílio Diniz é fanático por esse negócio aqui, e ele tem ações do Carrefour, né? Hoje o Abílio Diniz é o 3º maior acionista mundial do Carrefour, depois que ele vendeu o Pão de Açúcar. E ele é acionista também da BRF, né, da Brasil Foods. E o Carrefour, não sei se alguém aqui conhece a Carrefour, talvez até tenha alguém aqui da Carrefour. Um dos valores do Carrefour é dor de dono. Ter dor de dono. Quer dizer, quando você sofre. Quem é que sofre quando a empresa está com... O dono sofre se a empresa não está bem. Né? Se ela está com problema, se está ameaçada, se não é lucrativo. O dono sofre. Então, eles querem que todas as pessoas tenham essa dor do dono. Aí, isso no Carrefour. Aí, na BRF, que o Abílio ajudou lá a criar a nova lista de valores, ele inovou. Em vez de dor de dono, ele colocou, alguém sabe o quê? Amor de dono. Ele está mudando, né? Ele está mudando, ele está realmente muito mais suave, mais poético. Amor de dono. Então, seria isso, amor de dono. Falei do Abílio, mas está aqui, está muito claro no Sonho Grande. O Sonho Grande, o livro da Cris Corrêa, que vai estar aqui, acho que hoje à tarde, né? Acho que hoje à tarde a Cris Corrêa vai estar aqui. É uma jornalista foi jornalista da Exame e saiu da Exame para escrever biografias. Não biografias de pessoas, mas biografias de empreendimentos. O Sonho Grande é a biografia do Jorge Paulo Lemann, do Sicupira e do Teles, né? Como é que eles construíram, né? A Ambev, a Embev e tal. E eles falam muito sobre a importância do ownership. Esse outro livro aí, Extreme Ownership,
É um livro que conta a história dos SEALs. SEALs são os fuzileiros navais americanos, né? Uma das condições é você se sentir dono daquela empreitada, daquela missão, né? Ele não está indo na missão porque alguém mandou, ele está indo na missão porque aquela missão tem que ser realizada, né? O famoso extreme ownership. Outra coisa interessante, o autocontrole. Aqui eu cito rapidamente, vou ter que falar mais rápido, esse livro, que é um livro que está hoje nas livrarias, atualmente está sendo um best-seller, recomendo fortemente. O Teste do Marshmallow, né, é do Walter Mischel. Walter Mischel é um psicólogo austríaco que fez uma experiência que hoje tem 50 anos a pesquisa dele. Há 50 anos ele começou com crianças na faixa de 5 anos de idade pré-escolar. O que ele fazia? Ele pegava a criança numa sala e dava a essa criança um marshmallow, um pedaço de marshmallow, um doce, né? Podia não ser marshmallow, dependendo do lugar não tinha marshmallow, usava outro tipo de guloseima, de doce. Então ele dizia, olha, está aqui, esse marshmallow é seu, você pode comer. Ele é seu, portanto, você pode comer quando quiser. Agora, só que é o seguinte, o tio vai sair um pouquinho e eu volto daqui a pouco, tá bom? Só que ele não dizia quando, não dizia se ia demorar 5 minutos ou 1 hora, eu só ia voltar no final da tarde. Daqui a pouco o tio volta, e é o seguinte, se você não comeu o marshmallow, quando eu voltar, eu te dou mais um. Aí você fica com 2. Quer dizer, você pode comer já, mas daí você só tem esse. Você pode comer mais tarde, e aí você tem 2. Isso chama-se postergar o prazer. Evidente que é o autocontrole. Muito bem. E aí teve de tudo, né? Teve criança que comeu imediatamente, teve criança que esperou, teve criança que esperou um pouco e acabou comendo. Então tem uma graduação aí de capacidades pessoais de resistir ao impulso. Bom, o que ele demonstrou depois, porque a experiência tem 50 anos, ele foi acompanhando essas crianças que viraram jovens, viraram adolescentes, viraram jovens, viraram adultos, e hoje estão aí, né, cuidando das suas vidas, e ele percebeu o seguinte, que as crianças que mais resistiram ao impulso, quando adultas, tinham muito mais sucesso em tudo o que faziam. Eram profissionais mais bem estabelecidos, ganharam mais dinheiro, tinham casamentos mais estáveis, tinham mais saúde física, tinham índice de massa corporal, até isso, índice de massa corporal, que é a relação entre a massa magra e a massa gorda do corpo, menor, porque foi capaz de resistir ao impulso. E uma coisa boa que tem no livro é que ele demonstra que isto é uma competência que pode ser desenvolvida. Ou seja, eu posso ensinar o meu filho pequeno a resistir aos impulsos. E eu posso me treinar para resistir aos impulsos. Veja que interessante. Isso é um comportamento bastante desejado. Bom, o tema responsabilidade nem se fala, né, gente? Queremos pessoas capazes de assumir responsabilidade e não de transferir responsabilidade. Tem um estudo do Fred Kaufman, que já falou aqui na HSM mais de uma vez, não sei se alguém conhece o Fred Kaufman, ele é argentino, mas está radicado nos Estados Unidos e é professor do MIT. O livro dele chama-se Meta Management, e ele tem um capítulo inteiro dedicado ao tema responsabilidade, porque ele é latino como nós e mora num país anglo-saxão, e ele demonstra que nós, latinos, temos menos disposição de assumir responsabilidade do que os anglo-saxões. E isso seria uma das razões de diferença de crescimento, né? Eles puxam mais e nós transferimos muito. É curioso que ele começa contando uma história do filho dele, quando o filho dele tinha, também pequeno, né, 5, 6 anos, sei lá. Um dia ele chegou em casa e o menino olhou para ele e falou assim, pai, sabe aquele carrinho que você me deu ontem? E o filho disse, e ele disse assim, sim, o que tem? Pois é, pai, quebrou. Ah, o carrinho quebrou? É, o carrinho quebrou, pai. Ah, então o carrinho quebrou-se a si mesmo? Diz que o menino olhou para ele e falou, pai, cometeu suicídio, foi diante dos meus olhos, foi horrível. Então, veja, ele transferiu para o objeto inanimado a responsabilidade de ter se quebrado. Ele não disse, eu quebrei o carrinho. Eu me lembro uma vez, quando eu morei nos Estados Unidos, lá na década de 70, o meu carro faltou gasolina.
na Califórnia, eu estudava na UCLA, faltou gasolina na freeway. Um instante depois a polícia parou atrás de mim, me deu uma bronca. Daí eu falei para o guarda, mas o que você quer que eu faça? Acabou a gasolina. Ele falou que ele queria que eu fizesse. Me deu uma multa desse tamanho, acabou a gasolina porque você não abasteceu o seu carro antes de entrar. Então essa coisa da responsabilidade, gente, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês terão hoje à tarde aqui no stand da Vagas uma palestra com o João Cordeiro. O João Cordeiro é o paladino no Brasil sobre o tema responsabilidade, só que ele fala sobre accountability, né? Que é um outro estágio de responsabilidade. A coisa seria mais ou menos assim: responsável é aquele que assume responsabilidade. Accountable é aquele que procura responsabilidade para assumir. Isso é o que nós estamos procurando. Eu não acho que possa existir um líder, por exemplo, sem accountability. O tema que é correlato com isso é autonomia, né? Tem uma professora aqui no Brasil, que é a Renata Jubran, que se dedica a estudar isso. Tem um sujeito chamado Coleman, me escapa, Thomas Coleman, alguma coisa assim, que foi o paladino que estudou os estágios de autonomia, né? Autonomia significa você criar as próprias regras, mas não é só isso, é também obedecer às regras criadas por outros depois que você entendeu por que aquela regra existe. Nós aqui no Brasil somos muito ruins também de assumir autonomia. Somos adolescentes. O Brasil é um país jovem, nós somos meio adolescentes nesse sentido. Imagine um adolescente. Muitos aqui já tiveram ou têm filhos adolescentes. O que é o adolescente? É alguém que quer autonomia, mas não quer assumir a responsabilidade pela autonomia. Presta o carro, pai, eu sei, eu me garanto, não sei o quê. Mas se ele bater o carro, o que ele vai fazer? Vai voltar correndo e pedir ajuda para o papai. Então ele quer autonomia e não assume a responsabilidade. Então são duas coisas que estão bastante relacionadas. Outro, já para ir terminando, grit. Eu queria que vocês entrassem no YouTube, né? Bom, tem dois livros que eu queria indicar aqui sobre o grit, que é o Outliers, do Malcolm Gladwell, e um livro chamado exatamente Grit. Esse só tem em inglês, pode ser baixado, e você pode ver o vídeo no TED. Aquelas conferências TED é um vídeo de 13 minutos que vai mudar a tua vida. Juro para você. Põe grit, simplesmente grit. Grit, se você procurar no dicionário de inglês, você vai ver que significa alguma coisa como cascalho, pedra dura. Mas do ponto de vista psicológico, comportamental, sabe o que é grit? A melhor tradução em português seria garra, resistência, a capacidade de resistir às dificuldades, de passar por cima das dificuldades, de não desistir dos seus projetos, de... Você entende? Hein? Já existe em português? Ah, obrigado por me dizer, não sabia. E como é que chama em português, sabe? Garra. Eu não sabia. Tá aí, chama-se garra. Mas assim, o vídeo dela é espetacular porque ela é uma educadora e ela mostra o seguinte, que os melhores alunos que ela teve em toda a sua carreira não eram os mais inteligentes, não eram os mais comunicativos, os mais sociáveis, nem os mais bonitos. Eram os que tinham mais grit. O grit tem alguma coisa a ver com o último item que eu vou colocar aqui, que é o item resiliência. Aliás, esse é o penúltimo, que é justamente essa capacidade, só que é um pouco diferente, porque o grit, você resiste às dificuldades. Resiliência é quando você se recupera dos fracassos, das quedas. Queria recomendar dois livros aqui, um é exatamente esse que estou lendo agora, que é o do Abílio Diniz, Novos Caminhos e Novas Escolhas. O Abílio produziu um livro chamado Caminhos e Escolhas, isso há uns 15 anos atrás. De lá para cá, muita coisa aconteceu na vida dele, muitas quedas, e, né, entre elas a perda do Pão de Açúcar. Ele escreveu Novos Caminhos e Novas Escolhas. O livro fala muito sobre a importância da resiliência. E para quem gosta um pouco mais de literatura, O Velho e o Mar, pelo amor de Deus. O Velho e o Mar, do Hemingway, ali você vê o que é resiliência, né? E por último, eu coloco uma palavra que às vezes é um pouco mal interpretada, que é a palavra likability. Likability também não tem uma palavra única em português.
alguns traduzem como amabilidade. Você, aliás, se colocar no Google Translate, vai dar amabilidade, mas não é isso. Likability é a condição que uma pessoa tem que leva os outros a gostarem dela. Por que você gosta de alguém? Pessoas gostáveis. Vocês conhecem pessoas gostáveis? Que é diferente de pessoas respeitáveis. Tem gente que você respeita, mas você não exatamente gosta daquela pessoa, né? Tem 2 livros interessantes sobre isso. Um chama-se Capital Erótico. Pena que eu não tenho tempo, mas o estudo do poder. Aliás, o ano que vem, anota aí, o ano que vem eu posso vir aqui falar sobre poder, relações de poder. Eu tenho estudado bastante isso. Então, o poder, quem começou a falar sobre poder foi Marx, e falou assim, quem tem poder é o dono do capital. Claro que ele se referia a capital financeiro, né? Porque o dono do capital financeiro também é os donos do meio de produção. Então, esse é o cara que tem poder. Mas os trabalhadores têm outro poder, que é o poder do trabalho, por isso, trabalhadores do mundo univos, né? A famosa frase dele. De lá para cá, houve vários outros. O Pierre Bourdieu, vários sociólogos que estudaram os tais capitais. Capital do conhecimento, capital social, vários capitais, né? E essa mulher aqui, a Catherine Haykin, escreveu recentemente um livro chamado Capital Erótico, que não é erotismo no sentido sexual da palavra, é o que atrai as pessoas a quererem estar junto com alguém. Pensem, por exemplo, no Papa Francisco. Ele não é um cara que você tem vontade de estar do lado dele? Tem gente que é assim, que te atrai, você nem sabe muito bem por quê. E eu coloquei ali o livro, a biografia da Grace Kelly, porque a Grace Kelly, todo mundo sabe quem foi, atriz, uma moça milionária de nascença, depois casou com o príncipe lá de Mônaco, virou princesa do Mônaco. Mas quando perguntavam para ela como é que ela se sentia diante de tudo isso, ela dizia assim, olha, eu sou uma farsa em tudo isso, nunca fui uma boa atriz, o dinheiro que eu tenho não fui eu que ganhei, foi da minha família, o título de nobreza não é meu, é do meu marido, eu, na verdade, não fiz nada. Mas os biógrafos dela dizem que ela tinha uma grande qualidade. O grande talento, a grande competência da Grace Kelly era se tornar agradável. Aonde ela estava, parece que o ambiente se tornava melhor por causa da presença dela, pela maneira como ela olhava para as pessoas, pela maneira como ela sorria, pelos gestos, pelas palavras. Ela sempre tinha uma palavra boa para dizer para alguém. Era uma pessoa extremamente likable, uma pessoa de quem era fácil gostar. No fundo, quando falamos de comportamento, isso aqui resume tudo. Qual é o comportamento que nós queremos das pessoas que estão perto de nós? Comportamentos que façam com que nós gostemos destas pessoas. Gente, muito obrigado pela oportunidade, sucesso e a gente se vê pela frente. Obrigado. Nós vamos abrir para uma sessão de perguntas. Eu já tenho uma pergunta aqui, eu vou encaminhar para o Eugênio. É o seguinte, qual a leitura que você faz de quem é servidor público há 23 anos e sente-se engessado, hoje busca outro caminho na educação executiva? Josivaldo. O Josivaldo está fazendo essa pergunta. Legal. Josivaldo, a gente sabe o quanto que o setor público é engessante, mas eu acho assim, eu conheço instituições públicas engessadas e pessoas engessadas dentro das instituições, mas conheço instituições engessadas com pessoas que não se deixaram engessar, que eu acho que é um pouco a tua postura aí, né? Quer dizer, você tem que entender onde que você está, mas não necessariamente você precisa concordar com tudo aquilo e neste caso em particular, quando eu falo de você entender a cultura, sim, tem que entender a cultura, mas você pode não aceitar a cultura e pode inclusive exercer a sua capacidade de influenciar essa cultura. Tem 2 autores que eu gosto muito que falam coisas aparentemente opostas. Um, que é o Hatzel, diz o seguinte: o homem é fruto do meio. E o Vidal de Lablanche diz assim: o meio é fruto do homem. Então, aparentemente, os 2 são opostos, entretanto, os 2 têm razão.
Nós somos influenciados pelo meio, mas temos a capacidade de influenciar o meio. E, no mínimo, temos a capacidade de influenciar o nosso próprio destino. Okay? Alguém quer fazer pergunta? Bom, quem quiser é só estender a mão, a gente faz o microfone chegar até vocês. Olha, se aproximem, temos espaço aqui. Enquanto as pessoas se preparam para perguntar, quer fazer uma pergunta? O microfone já vai chegando lá até você. O Eugênio falou das questões fundamentais, resiliência, garra, likability, né? Ser gostado, ser querido, quer dizer, são todas questões atuais que são exigências para que um profissional esteja bem situado, bem posicionado numa empresa. Em momentos de crise, com tantas adversidades, mais fundamental essas competências emocionais, essas competências de aprimoramento são mais fundamentais ainda, Eugênio? Porque a gente sabe que em momentos de crise a gente não pode fazer o que fazia antes da crise, se comportar exatamente da mesma maneira. Porque o comportamento que eu tinha foi o que me colocou na crise, ou pelo menos não impediu que eu entrasse na crise. Então é óbvio que eu vou ter que fazer alguma mudança no meu comportamento, na minha estratégia. E existem algumas pessoas que não querem fazer isso, quer dizer, continuam tendo exatamente o mesmo comportamento, querendo obter resultados diferentes. Segundo Einstein, isso aí é um sinal de loucura. Alguém quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, seria um sinal de loucura. Então é evidente que a gente tem que mudar um pouco a nossa postura diante dos fatos da vida, porque eles estão diferentes, né? Só que aí isso se encaixa naquela primeira palavra que eu trouxe para a discussão, que é a palavra percepção. Tem gente que não percebe, né? Que não se dá conta, que se engana, né? Que faz o famoso auto-engano, acha que está tudo bem e não está. Eugênio, e como aprimorar a autopercepção? O que você recomenda, né? Já que você tem essa experiência tão ampla de desenvolvimento das pessoas e o que as empresas buscam, como é que a gente pode aprimorar a nossa capacidade de percepção? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria a você que, em primeiro lugar, tem a intenção de, né? Eu quero aprimorar a minha percepção. E aí usar uma série de outros recursos. Um dos recursos que eu acho mais interessantes é exatamente o recurso da leitura. As pessoas têm que ler mais. A revista The Economist publicou, há uns 2 ou 3 anos atrás, uma reportagem sobre o que os executivos estavam lendo nas empresas. E criou classificações. Então, há os que não leem nada, né? Esses são os piores. Há os que leem livros técnicos, há os que leem livros de autoajuda e há os que leem livros de literatura em geral. São os que mais leem, que leem sobre absolutamente tudo. Esses que leem mais, especialmente os que leem romances, leem literatura em geral, são os que têm a maior capacidade de percepção. Porque a literatura como que abre as portas da percepção para a pessoa. Quando se faz uma leitura, evidentemente, com cuidado, com atenção. Então, acho que ler mais, escutar mais música, ler mais poesia, é uma forma de aumentar a percepção, sem dúvida. Eugênio, nesse momento, o que é que você tem percebido sobre essa crise que a gente viveu no Brasil? Vamos chamar de desaceleração, não vamos ficar tão enfocado em crise, porque isso não nos leva a nada, mas essa desaceleração e tal, do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas, o que é que você percebeu que mudou, o que é que você percebeu que ainda precisa mudar, além de, é claro, o que você acabou de recomendar, que é a gente valorar ainda mais a nossa percepção. Queria que você fizesse assim uma análise de como é que está a situação, o que as pessoas podem esperar, qual a perspectiva para o próximo ano. Bom, falando do ponto de vista da economia, há sinais no horizonte de que nós teremos um ano de 2017 em retomada de crescimento. Com relação ao que eu tenho observado nas organizações, talvez fosse interessante a gente lembrar daquele ideograma chinês que é crise. Os chineses não escrevem com letras, escrevem com imagens, que se chamam ideogramas. Então tem um ideograma, uma figurinha, que representa a crise.
Esse ideograma, entretanto, ele é formado pela junção de 2 outros ideogramas. Um deles significa sozinho perigo e o outro significa oportunidade. Então, de acordo com a filosofia taoísta, na crise há oportunidade. E eu percebo que algumas empresas estão encontrando as suas oportunidades e outras não. Entretanto, é interessante lembrar que a oportunidade não necessariamente está no mercado, está na crise em si. Na maior parte das vezes, a oportunidade está dentro da própria empresa. Ou seja, esta é a oportunidade para a empresa se rever. Rever a sua estratégia, reforçar a sua gestão, cuidar das suas pessoas, inovar. É aqui dentro. A principal oportunidade na crise está dentro da empresa ou até dentro da pessoa e não lá fora. Às vezes está lá fora, mas você só consegue enxergar lá fora depois de ter feito a lição de casa, examinado o seu interior. Olha, você deixou uma mensagem e um roteiro bem básico e essencial, né? Treinar a atenção e olhar para dentro, seja a empresa ou seja a pessoa. Quer dizer, são duas recomendações que certamente servem em qualquer circunstância. Ok, Eugênio, obrigada. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, participarem. Continuem participando. A gente vai agora para mais apresentações lá dentro do auditório. Depois voltamos com esse bate-papo aqui. Quero ver vocês participarem um pouco mais e usarem o nosso microfone para aproveitar o momento e perguntar aquilo que desejam saber dos nossos palestrantes que estão aqui trazidos pela Vargas. Obrigada por enquanto. Obrigado, pessoal.